do nosso sermão. Aí, Tiago. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quero convidar vocês a abrir a sua Bíblia, Êxodo capítulo 16, versículos de 11 ao 21. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 16, do 11 ao 21. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga estou indo. Todo mundo achou, amém? Vamos ler a palavra de Deus. Assim diz o Senhor na sua escritura. Então o Senhor falou a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos israelitas. Dize-lhes: à tarde comereis carne, e pela manhã tereis pão à vontade. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. E aconteceu que à tarde surgiram codornizes que cobriram o acampamento, e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando a camada de orvalho evaporou, havia uma coisa fina e arredondada na superfície do deserto, semelhante a flocos de geada que caem sobre a terra. Quando a viram, os israelitas disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Então Moisés lhe disse: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Foi isto o que o Senhor ordenou: cada um recolherá dele conforme consegue comer, um homer por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um recolherá para os que estão na sua tenda. E assim os israelitas fizeram. Alguns deles recolheram mais e outros menos. Quando, porém, o mediam com o homer, nada sobrava ao que recolhera muito, nem faltava ao que recolhera pouco. Cada um recolhia tanto quanto conseguia comer. Moisés lhes disse também: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Mas alguns deles não lhes deram ouvidos a Moisés e deixaram um pouco para o dia seguinte. Entretanto, ele criou bichos e cheirou mal. Por isso Moisés indignou-se contra eles. Eles o recolhiam pela manhã, cada um conforme conseguia comer, pois ele derretia com o calor do sol. Vamos orar? Curve sua cabeça. Pai Santo, em nome de Jesus, nós nos colocamos nas tuas mãos, pedindo, Pai, a tua graça, a tua misericórdia, que o Senhor nos use nessa noite. Ó Pai, ajuda-me a transmitir a mensagem que o Senhor colocou no meu coração aos meus irmãos, aos teus filhos, ao teu povo. E ajuda, ó Pai, o teu povo a, apesar das minhas grandes limitações, compreender o que o Senhor quer falar com cada um deles. Eu oro, Pai, grato em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero refletir com vocês nessa noite, pensar um pouco sobre um tema: a perfeita provisão de Deus. O livro do Êxodo, meus irmãos, ele tem esse nome, ele é herdado da Septuaginta, a versão dos 72 estudiosos, né? Na Bíblia hebraica, esse livro ele tem um nome diferente, são estes os nomes, ou os nomes. E esse livro ele relata a saída, né, do povo do Egito para o início da peregrinação rumo à terra prometida. E esse livro ele gira em torno, meus queridos, em torno de 3 principais eventos que são narrados e descritos aqui nesse livro. E eles são o êxodo propriamente dito, essa saída que ela se dá a partir do momento ali da 10ª praga, quando o faraó decide liberar o povo para sair do Egito, e eles saem, e sempre a Bíblia vai falar que sempre colocando ali, Deus se colocando adiante deles como uma coluna de fogo ou como uma coluna de nuvem
de dia, coluna de fogo à noite. Então, esse livro ele trata do Êxodo, esse livro trata também da entrega da lei no Monte Sinai, quando o povo ele se reúne ali para que Deus manda que Moisés se reúna ao povo, e o Monte Sinai fumegava, o esplendor, como nós cantamos aqui, a glória do Senhor descia naquele lugar, o monte tremia, e Deus então ele dá a sua lei através de Moisés. Então Moisés ia falando, o monte ia tremendo, o fogo ia descendo, o monte fumegava, a glória de Deus se fazia presente ali naquele lugar. Então, nós vemos que Deus ele estava presente na questão da saída no meio do seu povo, né? Conforme eles saíam, guiando o povo, protegendo o povo, e na saída ele se coloca em determinado momento ali atrás do povo, protegendo o povo para que o faraó e o seu exército não chegasse ali, não se aproximasse muito do seu povo. Na questão da lei, Deus ele está presente ali com a sua glória. E o terceiro evento que narra esse livro, o livro do Êxodo, é o tabernáculo, a construção do tabernáculo. O tabernáculo ele é estabelecido, e toda vez que o povo parava, havia uma curiosidade muito interessante, que o tabernáculo ele ficava exatamente no meio do povo, as tribos dispostas ao redor do tabernáculo, porque lá naquela época havia um costume do rei ficar no meio do seu povo. Então aquilo ali simbolizava que Deus era o rei do seu povo, e que Deus ele estava como rei, reinando no centro do seu povo. Então o livro do Êxodo ele tem uma mensagem muito interessante, que é a mensagem de Deus, ele está no meio do seu povo, a mensagem central do livro de Êxodo. Então, quando nós chegamos aqui no capítulo que nós lemos aqui, e o tema que nos é proposto nessa noite, que é a perfeita provisão de Deus, nós vemos, irmãos, que Deus, esse texto aqui no capítulo 16, há mais ou menos um mês, o povo estava caminhando no deserto, aproximadamente um mês. No capítulo 1 vai dar aqui uma data, no dia 15 do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Então, aproximadamente um mês eles saíram dali, Êxodo 16, 1. E nós vamos observar que em Êxodo 14, eu quero que vocês fiquem sua Bíblia aberta, por favor. Êxodo 14, 21 e 22, nós vemos que a saída deles do Egito. Eles estão ali de frente para o Mar Vermelho, e para onde eles poderiam ir? Não tinha um lugar que eles pudessem ir. Então Deus abre um caminho para eles. Deus provê um escape. Ali é uma prova da provisão de Deus, e Deus provê um caminho onde não existia um caminho. E eles atravessam, como a Bíblia vai falar, a pé enxuto. Aí nós vamos ver, Êxodo 14, 23 a 27, Deus ele provê essa proteção para o seu povo, enquanto o povo atravessa a pé enxuto. O mar se fecha quando o exército do faraó vai se aproximar do povo. E muitos soldados são mortos ali naquela ocasião, do exército do faraó. Nós vamos ver mais um aspecto da provisão de Deus. No capítulo 15, versículos 25 a 27, nós vemos que o povo chega ali numa região que eles vão dar o nome de Mara. Chegam, estão morrendo de sede no deserto, caminhando, sol escaldante, e não tem água para beber. E quando acha água, a água não é água potável, a água é amarga. E Moisés toca ali naquela água, joga um galho naquela água, e a água se torna em água potável. Nós vemos um aspecto da provisão de Deus. Mais adiante, eles continuam a caminhada, novamente eles sentem sede, e eles vão se dar com um oásis no meio do deserto, uma provisão fantástica de Deus. E eles chegam, versículo 27, capítulo 15, vai dizer que eles chegam a Elim, onde havia 12 fontes de água, e 70 palmeiras acamparam próximo às águas. Então o povo que está sedento no deserto, Deus, primeiro eles estão precisando de um caminho, Deus abre um caminho, depois eles estão precisando de água, a água é amarga, Deus provê uma água potável, e mais para frente eles precisam de água, Deus provê água em abundância para eles, no meio de um lugar totalmente improvável.
E quando nós chegamos nesses versículos, nesse trecho que nós lemos, nós vamos ver, queridos, que eles estão com fome. Eles estão com fome no versículo 2. Eles estão saudosos do Egito, porque no Egito eles ficavam junto às panelas, se fartando de carne. E o texto vai dizer que eles comiam pão à vontade. Êxodo 16:2, permaneça com a sua Bíblia aberta. Então Deus ele vai falar para Moisés que, em outras palavras, do jeito que eles comiam lá, eles vão comer aqui. Se eles tinham carne lá, à tarde eles vão ter carne, e pela manhã eles vão ter pão à vontade. Deus usa as mesmas palavras que eles usam naquela saudade que eles sentiam nos seus corações, naquela saudade do Egito que eles ficavam. E nós vamos ver, queridos, que a provisão de Deus, ela tem alguns aspectos, e eu quero pensar com os irmãos alguns aspectos aqui para nós. E o primeiro aspecto que eu quero pensar com vocês é que a provisão de Deus ela é surpreendente. Repete comigo, a provisão de Deus ela é surpreendente. Por que eu digo isso? Porque o povo chega, quando eles veem o maná nada mais é do que essa pergunta: o que é isso? Note comigo que eles já tinham experimentado na sua caminhada a provisão de Deus provendo o caminho. Eles já tinham experimentado quando viram águas que não eram potáveis, a água se transformar em água potável. Mas aí mais para frente eles vêm novamente e a água, eles têm uma fonte, um lugar ali maravilhoso, um oásis no meio do deserto. Mas dessa vez eles veem algo que eles nunca tinham visto antes. E a Bíblia é muito interessante, que a Bíblia, quando ela descreve o maná, ela vai falar que o maná é semelhante à semente de coentro. O maná tinha um gosto semelhante ao bolo de mel. O maná é semelhante a floco de geada. Por quê? Deus ele estabelece ali, gente, para alimentar o seu povo algo totalmente novo. Ele surpreende o povo que já estava experimentando. O povo tinha visto sinais extraordinários no Egito, as pragas sendo enviadas, e a partir de uma delas, acontecia a praga no território do Egito, mas no território do povo de Israel não atingia eles. Então eles tinham visto coisas maravilhosas, coisas incríveis. E agora eles se deparam com um pão, com algo ali inédito, e ao ponto de eles perguntarem: o que é isso? Aí Moisés vai responder para eles: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Então nós vemos que, da forma que Deus fez ali no deserto para o seu povo, Deus, ele concede a nós a provisão de maneira surpreendente, em muitos aspectos da nossa vida. E eu não quero, irmãos, pensar na provisão de Deus. Fique comigo aqui para você não perder o raciocínio, porque eu não quero pensar na provisão de Deus só no aspecto do pão, só no aspecto da carne, das codornas, das codornizes. A provisão de Deus, ela é muito mais profunda, ela é muito mais abrangente do que a gente pode olhar nesse texto, porque às vezes a gente faz uma aplicação muito direta. Deus proveu o maná lá, e às vezes não, Deus vai prover o pão aqui. E às vezes nós não entendemos que, se nós temos uma família hoje, é que Deus proveu uma esposa para você, um marido para você. E às vezes os filhos vão pensar que está faltando alguma coisa, mas se esquece que Deus proveu um lar. Deus proveu o pai. Quando não, Deus proveu a mãe, que faz o papel do pai e da mãe, ou vice-versa. A provisão de Deus, ela é surpreendente porque ela supera as nossas expectativas. O povo estava aqui, quando nós pegamos todo esse contexto, o povo estava desejando a morte. Era melhor que nós morrêssemos lá no Egito, pela própria mão do Senhor. Por quê? Porque não sentiríamos fome aqui. E é muito interessante pensar nisso, porque o ser humano, ele se preocupa muito, gente, com o seu ventre. Ele se preocupa muito com a necessidade ali
imediata. E Deus tem muito mais para fazer por nós. E nós, na palavra de Deus, em Efésios 3:20, o escritor, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, nós vamos ver que a provisão de Deus, ela é surpreendente. E eu me lembro, irmãos, um testemunho aqui, eu não sei se eu já falei isso aqui na igreja, em 2015, note que eu quero pensar na provisão de uma maneira mais abrangente, tá, gente? Não na questão do pão, na provisão de uma maneira geral, no cuidado de Deus conosco. E em 2015 eu e Eliette congregávamos numa outra igreja e nós apoiávamos uma congregação. Aí toda vez que nós íamos para a igreja ela dava uma ajuda de combustível para nós, né? Então, nós fomos para a igreja, tinha uma irmã da igreja que ela teve um problema de visão e nós, quando acabava o culto, nós levávamos ela em casa e o irmão, que era o dirigente da congregação, levava um grupo de pessoas numa outra localidade. E nesse dia a irmã não foi. Aí nós pensamos, a gente chegava às 5:30 da tarde na igreja, chegava às 6 horas da tarde na igreja, melhor, e ficávamos até 9 e pouca da noite. Aí, gente, nós paramos no posto para abastecer, e de repente aconteceu algo totalmente inusitado, totalmente surpreendente. A chave a gente tinha uma Uno, 2012, e você precisava colocar a chave no tanque, na tampa do tanque, virar e saía junto à chave. E de repente, aquela chave, ela entrava, virava, puxava a tampa. Mas quando o frentista colocou a chave de novo, a chave virava, fechava, mas não saía mais. Aí a gente, falei, poxa, estou doido para chegar em casa mais cedo, para descansar. Aí eu falei, meu amor, Deus tem algum propósito nesse negócio aqui, está acontecendo alguma coisa aqui. Aí o meu cunhado, o Juninho, que toca no Ministério de Louvor, morava lá perto na ocasião, tinha um outro irmão lá, também, que era um cara meio virão lá, né? A gente, vamos procurar esse irmão. Aí quando eu passei a mão no telefone para ligar, o telefone antigo, nessa época ele aparecia um círculo com um negócio no meio, um corte no meio, né? Então, gente, ali a gente estava sem comunicação, num lugar totalmente inusitado, aberto o lugar, não tinha interferência de sinal. Aí a gente estava falando, Deus tem algum propósito nesse negócio aí. E a gente jogou óleo diesel, jogou não sei o quê, e passa um tempo, eu olho para um, olho para outro, eu não senti o coração arder para chamar a pessoa e dar uma palavra ali, né? Aí ficamos, puxei, nada saiu. Aí de repente, gente, a chave virou, saiu, numa facilidade tremenda. Aí eu entrei no carro, liguei a chave do carro, dei a seta para sair, o carro estava abastecido nesse tempo, e o Espírito Santo, Deus, falou comigo que estava livrando a gente de um acidente. Gente, foi algo tremendo. Então, aí a gente pegou a estrada. Quando chegou na reta do Ariró, os faróis, o pessoal começou a passar e piscar o farol. Aí quando nós chegamos no Marbella, tinha acontecido um acidente que nós tivemos que passar pelo acostamento da contramão. Gente, nós precisamos acreditar que Deus, Ele não somente estava lá com o seu povo no meio de Israel, no tabernáculo, Ele não somente provê para nós o pão, Ele proveu na nossa vida um livramento tremendo na nossa vida. Então, esse Deus é o Deus que agiu lá em Israel, provendo pão, provendo maná, provendo livramentos, provendo rota de fuga, e é o Deus que provê coisas tremendas para nós hoje. E a provisão de Deus, ela é surpreendente. E o segundo aspecto que eu quero pensar com vocês, a provisão de Deus, além dela ser surpreendente, a provisão de Deus, ela é completa. Repete comigo, a provisão, ela é? A provisão de Deus é completa, e nós vamos ver no versículo 18 o seguinte: quando, porém, mediam com o homer, nada sobrava ao que recolhera muito,
e nem faltava o que recolher a pouco. Cada um recolhia o tanto que conseguia comer. E nós vemos, gente, o homer é uma medida aproximadamente, né, de 2 litros. É uma medida de material seco. Então, a medida de 2 litros. Então, a medida estabelecida era essa para cada um. E é incrível pensar que não sobrava para ninguém e não faltava para ninguém. A perfeição, a completude da provisão de Deus para o seu povo, ela era maravilhosa. E o interessante pensar também que e era estabelecido isso aqui por famílias. Então, Deus provia para cada um, para cada família e para o povo todo. Então, gente, Deus ele cuida no individual, no grupo familiar, no grupo da nossa família, e Ele cuida do seu povo na igreja local e no seu povo espalhado por toda a face da terra. A provisão de Deus, ela é completa, não falta nada e não sobra nada. O salmista Davi, o pastor citou esse salmo aqui, citou orando, né? Davi, ele como um pastor, que ele era um pastor de ovelhas, ele tinha o cuidado de não deixar nada faltar para as suas ovelhas. Só que ele entendia que acima dele tinha um pastor que era muito mais cuidadoso que ele e todo-poderoso. Então ele se dirige ao pastor dele. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ele descreve: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas de descanso ou águas tranquilas. Prepara uma mesa para mim na presença do meu adversário. A tua vara, o teu cajado me consolam. A provisão de Deus, ela é no alimento, ela é no consolo, ela é em todos os aspectos da nossa vida, gente. Então, nós precisamos... Davi ainda, ele vai falar: o Senhor é minha luz, a minha salvação. E tem momentos da nossa vida que os momentos são entenebrecidos, são momentos de trevas, são momentos de escuridão, são momentos ruins, difíceis da nossa vida, mas nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele é o Deus que Ele é a luz, Ele ilumina o nosso caminho, Ele provê alimento, Ele provê consolo, Ele provê companhia, Ele provê luz quando nós estamos num caminho entenebrecido. A provisão de Deus, ela é completa. O terceiro aspecto que eu quero observar com vocês nesse texto: a provisão de Deus deve gerar em nós gratidão e adoração. A provisão deve gerar o quê? Observemos também, irmãos, que no contexto desse texto, era um contexto de murmuração. E alguém sabiamente já disse que a ingratidão é parenta da murmuração. Esse povo, eles não eram gratos ao que recebiam de Deus. Deus fez coisas maravilhosas, nós conhecemos, é um texto muito conhecido nosso, a saída do povo do Egito, a história do maná, são parte do maior ato de redenção do Antigo Testamento. Nós conhecemos bem esse texto. E nós vemos que eles murmuravam, Deus provia, eles murmuravam, Deus provia, eles murmuravam, Deus provia. Eles murmuraram antes desse texto, que é o nosso texto base, e eles murmuraram depois, no capítulo 17, no início do capítulo 17. Deus deu água, deu caminho, e murmuração, 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 e nós temos que entender que a provisão de Deus completa e surpreendente, ela é uma provisão graciosa. Não é uma provisão porque nós merecemos, é uma provisão por causa do grande amor de Deus. Aí nós achamos que nós somos muito merecedores, mas por que Deus deu para o outro e não deu para mim? Deus deu, não deu, e a gente não agradece. E a gente passa a murmurar, a gente deixa de estar em adoração, numa adoração profunda, numa adoração plena. E eu quero dizer, irmãos, que a adoração não é cântico, não, tá? A adoração é vida. A adoração é quando não tem ninguém vendo a gente está agradecendo a Deus. Senhor, muito obrigado, porque o que eu tenho eu não mereço. É a manifestação da graça do Senhor na minha vida. Aqui é adoração pública, é música,
Mas a adoração, ela é no íntimo do nosso ser. A gente chora de gratidão a Deus, a gente se surpreende com a graça de Deus diariamente. E a adoração, o maná era enviado diariamente, gente. Então, a provisão de Deus, ela era diária. A nossa gratidão, ela precisa ser constante. E a nossa adoração precisa ser profunda e precisa ser cotidiana. Precisa ser sempre nós adorando a Deus. Porque Deus sempre está cuidando de nós, Deus sempre está conosco, Deus sempre está nos protegendo, provendo tudo que nós precisamos e ainda além daquilo que pedimos e pensamos. Agora, existe um aspecto muito interessante que para mim é o melhor. Se a provisão de Deus, ela é surpreendente, ela é completa e ela deve gerar em nós gratidão e adoração, e nós entendemos que toda a Bíblia ela aponta para o Senhor Jesus, nós vamos ver, gente, que esse texto aqui, ele é somente uma sombra da maior e da perfeita provisão de Deus. Esse texto aqui, ele é um texto que ele está intimamente ligado, ele está diretamente ligado ao Evangelho de João no capítulo 6. Nesse capítulo 16, nós vemos Moisés dizendo aqui, olha, que o maná, se referindo ao maná, no capítulo 15, 16, 15, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. E no Evangelho de João, eu quero que você abra comigo, o Evangelho de João no capítulo 6, depois que Jesus ele faz a multiplicação, né, dos pães e dos peixes, o povo procura Jesus. Sabe, gente, não por causa de Jesus, mas o povo procura Jesus por causa do pão e dos peixes, por causa da provisão. E Jesus, ele se mostra, ele dialoga com esse povo, ele debate com esse povo, mostrando que a provisão, ela não é superior ao provedor. E Jesus, ele mostra que o pão que estava lá, dito por Moisés, no texto que nós lemos, base, 16:15, Êxodo 16:15, apontava para ele vai dizer o seguinte, no versículo 31, vai dizer assim, olha, nossos pais comeram do maná no deserto, o povo dizendo para Jesus, como está escrito, deu-lhes pão do céu para comer, uma citação do Salmo 78, 24. Jesus disse, olha, em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, meu Pai, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu. E Jesus no versículo 35, ele vai declarar assim, ó, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Esse texto, gente, ele aponta para a mais perfeita, a mais completa e a mais profunda provisão de Deus, que é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele está mostrando aqui que ele não estava trazendo, ele multiplica, né, os estudiosos acreditam que todo o ministério profético de Jesus, os milagres, os sinais de Jesus, eles eram para confirmar o ministério messiânico de Jesus. E Jesus está mostrando para aquele povo aqui, olha, eu não vim aqui para matar a fome de vocês. A fome eu já matei antes, porque tinha sido no dia anterior o milagre. Ontem eu multipliquei pão, ontem eu multipliquei peixe, e vocês não estão aqui por causa de mim, vocês estão aqui por causa do pão e do peixe. O pregador mais corajoso que eu já vi, Jesus. Aí o povo entra nesse debate com Jesus e diz, olha, eu não estou preocupado tão somente em matar a fome de vocês. Eu estou vendo algo que vocês não estão vendo. Porque vocês estão mortos, longe de Deus. Agora Jesus ele vai falar, eu vim para dar vida. Eu não vim para preservar a vida através de um alimento físico. Eu vim para dar vida porque Ele é a própria vida. Eu sou o pão da vida. Jesus está dizendo. Então, minha gente, versículo 47, ele vai dizer assim, olha, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu não estou preocupado com a vida temporal aqui, tão somente nisso. Eu estou vendo coisa superior. Eu estou mostrando uma provisão superior ao que os pais, que os antepassados de vocês experimentaram no deserto. E Jesus é isso para nós. Jesus ele não está dizendo que ele não pode dar o pão.
Jesus não está dizendo que Ele não pode prover uma família, até porque uma das coisas que o Evangelho vai apontar para nós é que Deus, Ele transforma a gente, além de nos salvar, Ele nos faz fazer parte da sua família. Evangelho de João 1, 11 e 12. Então, é isso que Jesus quer fazer, Ele quer tirar do estado de morte, de afastamento de Deus, experimentar a vida, a reconciliação com Deus, um relacionamento profundo, um relacionamento próximo com Deus. Isso que Ele está falando, não é o maná que mata a fome e depois vocês sentem fome de novo e no dia seguinte precisa de maná novamente. Mas sou eu que sacio vocês para a eternidade. É isso que Jesus veio fazer. Então a provisão, gente, nós precisamos ter um cuidado de quando nós clamarmos a Deus para a provisão e colocarmos a provisão na frente como a ênfase maior do que o provedor. Porque o que importa para nós não é tão somente a provisão, nós precisamos, e às vezes nós precisamos, e é legítima a nossa necessidade da provisão. Às vezes nós estamos na necessidade extrema, mas nós precisamos muito mais do provedor, porque do provedor vem a provisão, e da provisão não vem o provedor. E nós precisamos olhar para Jesus e olhar para esse tipo de texto que nós estamos falando de provisão, tá? Não de prosperidade, é importante a gente delimitar essa linha, para esse tipo de texto que apontam para nós a saciedade de uma necessidade física, de uma necessidade material. E isso pode nos gerar uma ansiedade, e Deus, quando Ele provê de maneira perfeita, de maneira completa, Ele nos mostra que Ele tem um controle, que nós não temos o controle de nada, para tratar a natureza humana, a ansiedade. Agora, Jesus, Ele veio para fazer algo muito mais profundo, gente. A cruz de Jesus não é tão somente maravilhoso falar que Ele pagou a dívida por nós, e é verdade, é bíblico, é profundo, é maravilhoso. E a salvação, ela é maravilhosa, mas nós precisamos entender que não a salvação pela salvação, mas a salvação pelo fato de Jesus nos reaproximar de Deus, restaurar um relacionamento com Deus, de nós, antes que o Paulo vai dizer que e vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, minha gente. Agora nós temos vida, e uma vida em abundância prometida por Jesus, dada por Jesus, porque Ele não somente é a fonte da vida, mas Ele é a própria vida. Então nós precisamos olhar para o Evangelho, e o Evangelho, ele precisa, e ele tem esse poder de sarar as feridas, os traumas mais profundos que nós temos, porque Deus é o provedor de todas as coisas. Mas, acima de tudo, a perfeita provisão de Deus não foi o maná, não é pão, não é água, não é porta de emprego, não é a cura de uma doença. Embora às vezes nós precisemos disso, nós clamamos ao Senhor, isso não é errado não, tá, gente? Mas o nosso olhar, o nosso foco deve estar em Jesus, porque Jesus é a perfeita provisão de Deus. Amém? Que Deus abençoe a gente, que Deus abençoe suas vidas, que Deus tenha falado conosco nessa noite, e eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.